Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora lá para mais uma aula. Na aula de hoje, o assunto é geometria e o objetivo da nossa aula é que a gente consiga conhecer e aplicar o teorema de Tales, certo? Além disso, a gente também vai ter que conseguir relacionar ângulos e lados de retas paralelas e transversais, certo? Então, primeiro falando sobre retas paralelas e transversais, então imagine que a gente tem uma reta transversal a várias retas que são paralelas, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem a reta R e S que são paralelas, ou seja, elas não se encontram, e a gente também tem a reta T que cruza elas duas, são transversais a elas duas, certo? E aí a gente vai formar 8 ângulos, os ângulos A, B, D, C, E, F, G, H, certo? E aí a gente consegue fazer várias correlações entre esses ângulos, entre os ângulos formados por uma reta transversal e retas paralelas. A primeira são os ângulos opostos pelos vértices, certo? Então a gente tem aqui o ângulo A e do lado oposto dele tem o ângulo C, certo? Então a gente pode dizer que eles são iguais. A mesma coisa a gente pode fazer para o B e para o D, para o E e para o G, e para o H e para o F. E aí também tem os ângulos correspondentes, que são os ângulos que estão na mesma posição, só que numa reta paralela diferente. Então, por exemplo, pegando aqui a reta R, a gente tem o ângulo A. E aí o ângulo correspondente a ele na reta S seria o ângulo E, certo? E aí é interessante perceber que os ângulos na mesma posição, ou seja, os ângulos correspondentes, eles possuem a mesma inclinação. E se eles possuem a mesma inclinação, quer dizer que eles vão ter a mesma angulação, certo? Eles vão ter o mesmo medida de ângulo. Então eu posso dizer que o ângulo A é igual ao ângulo E, o ângulo D é igual ao ângulo H, o ângulo C é igual ao ângulo G e o ângulo B é igual ao ângulo F, certo? Por último, a gente também tem os ângulos suplementares, que são aqueles ângulos que, quando somados, são iguais a 180. Então, se a gente pegar aqui, o A e o B formam um ângulo de 180, assim como o D e o C, certo? E aí também temos o F e o E, que formam um ângulo de 180, e assim como o H e o G. Além deles, a gente também tem o A e o D formando um ângulo de 180, assim como o B e o C, que também formam um ângulo de 180. E aí ainda tem o E e o H formando 180 aqui, e o F e o G formando 180 também, beleza? Então são ângulos suplementares. Então, em resumo, se eu tenho um feixe com várias retas paralelas, como nesse caso aqui, e uma reta transversal a todas essas retas, o que acontece? Eu vou ter os ângulos correspondentes, que vão ser congruentes, certo? Então aqui, ó, eu tenho esse ângulo B, aqui vai ser o mesmo valor de B, aqui vai ser o mesmo valor de B, e aqui vai ser o mesmo valor de B. E aí eu tenho o ângulo A, então aqui vai ser o mesmo valor de A, aqui vai ser o mesmo valor de A, e aqui vai ser o mesmo valor de A. Por quê? Porque são todas correspondentes. E aí, além disso, a gente também tem os ângulos opostos pelo vértice, que também são congruentes, que também são iguais. Então, se aqui é B, aqui também vai ser B. E aí, por correspondente, aqui vai ser B, aqui vai ser B, aqui vai ser B. Se aqui é A, aqui também vai ser A, porque são opostos pelo vértice. Então, aqui é A, aqui vai ser A por correspondência, aqui vai ser A por correspondente, e aqui vai ser A por correspondente também, certo? Então, no final desse encontro entre várias retas paralelas e uma reta transversal, é como se eu tivesse apenas dois ângulos, certo? E aí também é interessante perceber que esses ângulos são suplementares, ou seja, aqui o A mais o B sempre vai ser igual a 180, beleza? Outro caso interessante é quando eu tenho um feixe de retas paralelas que divide uma reta transversal R em segmentos congruentes, ou seja, segmentos iguais. Como nesse caso aqui, onde eu tenho 4 retas paralelas e aí eu tracei uma reta transversal a ela. E aí se eu pegar os segmentos de reta entre as retas paralelas, vou ver que todas elas têm tamanho de 1 centímetro, ou seja, são congruentes entre si, são iguais entre si, certo? E aí o que acontece? Se eu prolongar essas retas paralelas e passar uma outra reta transversal a elas, os segmentos dessa outra reta transversal também vão ser congruentes entre si, certo? Como nesse caso aqui, ó. Aqui eles eram todos iguais a 1 centímetro, certo? E aqui agora são todos iguais a 1,5 centímetros, certo? São congruentes entre si, beleza? Agora vamos falar sobre o Teorema de Tales, que quem é Tales? Foi um dos 7 sábios da antiguidade e a pessoa que, segundo a tradição, começou a geometria demonstrativa, certo? E aí, uma das contribuições de Tales à geometria é justamente o teorema que recebeu o nome dele, em que ele relaciona os segmentos de retas formados por retas transversais e retas paralelas. Então, nesse desenho aqui, eu tenho a reta R, S e T, que são paralelas entre si, e eu tenho a reta U e V, que são transversais a elas, certo? E aí, Tales correlaciona os segmentos de retas formados por essas retas paralelas e essas retas transversais. Então, Tales diz que a razão entre o segmento de reta AB e BC é igual à razão entre o segmento de reta DE e AF. Ou ainda, que a razão entre o segmento de reta
AC e BC é igual à razão entre o segmento de reta DF e EF. E ainda que a razão entre o segmento de reta AC e AB é igual à razão entre o segmento de reta DF e DE, certo? Então, basicamente, o que Thales diz? Que os segmentos de retas transversais cortados por retas paralelas são proporcionais entre si, certo? Como aqui, ó, a gente fez a razão e viu que essas razões são iguais, ou seja, elas são proporcionais, beleza? Agora, bora fazer um exemplo para a gente entender melhor como funciona o teorema de Thales e para que ele serve, certo? Então, eu tenho um terreno que foi dividido em dois lotes pelo muro paralelo, a rua dos Fazão e a rua dos Tucano, certo? Então, ó, esse muro aqui, que é paralelo a essa rua e essa rua, e dividiu em dois lotes, o lote 1 e o lote 2. E aí ele quer saber qual é a medida da frente do lote 2, essa medida x, certo? E o que é que ele me dá? Ele me dá a medida da frente do lote 1 e a medida de trás do lote 1 e do lote 2, certo? Se vocês perceberem, a gente pode usar o teorema de Thales para descobrir esse valor de x. Por quê? Porque aqui a gente tem 3 retas paralelas, certo? E 2 retas transversais a ela. E aí o que o teorema de Thales me diz? Ele me diz que o segmento de retas formado por retas transversais cortados por retas paralelas são proporcionais, certo? Ou seja, a razão entre elas são iguais. Então, nesse caso aqui, a razão entre o 14 e o 7 seria igual à razão entre o 16 e o x. Por quê? Porque são segmentos de retas transversais cortados por retas paralelas. E aí, isso são iguais, são proporcionais. E aí, resolvendo isso aqui, a gente passa o x para cá multiplicando e o 7 para cá multiplicando. Então, vai ficar 14 vezes x, que é igual a 16 vezes 7. E aí fica 14x igual a 112. Divide os dois por 14 e aí a gente vai encontrar que x é igual a 8, beleza? Então, ó, a gente usou o teorema de Thales, que correlaciona o tamanho dos segmentos de reta para achar o valor do x, beleza? No triângulo, eu consigo facilmente encontrar aplicações para o teorema de Thales. Por quê? Porque em um triângulo, qualquer reta paralela a um dos lados divide os outros dois lados em segmentos de retas proporcionais. Vamos olhar aqui o exemplo, onde eu tenho um triângulo ABC e aí eu tracei uma reta R paralela ao lado BC. E aí eu criei dois pontos novos, os pontos M e P, certo? Em seguida, eu vou traçar uma outra reta S, que também vai ser paralela à reta R e à reta BC. E aí eu vou ter 3 retas paralelas, que vão ser a reta S, a reta R e a reta do B ao C, e 2 retas transversais, que vão ser as retas do A ao B e do A ao C, certo? E aí, usando o teorema de Thales, a gente consegue correlacionar os segmentos de retas gerados por essas retas transversais e retas paralelas. Então, eu poderia dizer que a razão do lado AM pelo lado MB é igual à razão do lado AP pelo lado BC, certo? Aí agora é a tarefa de casa, onde vocês têm que fazer essas duas questãozinhas que eu vou estar mandando no grupo, beleza? É isso, galera. Valeu!